aí, beleza? Eu sou Ana Luísa, eu tenho 26 anos, sou baiana, Feira de Santana, atualmente resido em Salvador, onde vim desde 2011 para estudar Engenharia Química aqui na Universidade Federal da Bahia. Me formei em 2017 e desde então atuo na área de produção industrial, em uma indústria aqui do Complexo Industrial de Camaçari, uma indústria de manufatura têxtil. E atrelado a isso, tem um projeto chamado Que Aprendi na Engenharia. Nasceu como blog, virou livro e hoje a gente se entende como um negócio de educação para desenvolver futuros engenheiros e engenheiros, né, preparar para os reais desafios do mercado de trabalho. Hoje, inserida no contexto industrial, eu vejo que existem alguns gaps entre o que a gente vê na nossa formação. Então, o Que Aprendi na Engenharia chega junto com isso, né, falando sobre autoconhecimento, network, soft skills, tudo aquilo que realmente importa na prática e não necessariamente a gente ouve nas nossas salas de aula. Estou muito feliz pelo convite e vamos nessa aí responder algumas perguntas para vocês. Gratidão, tamo junto! Qual foi a sua inspiração para criar o projeto Que Aprendi na Engenharia? Então, qual foi a minha maior inspiração ao criar o projeto Que Aprendi na Engenharia? Aí eu preciso voltar um pouquinho na minha história, né? Eu comecei a estudar Engenharia Química na UFBA, meu maior sonho, e foi um processo total de desconexão comigo mesma. Como assim, Ana? Duas coisas aconteceram, dois fenômenos aconteceram quando eu comecei a universidade. Primeiro que eu me coloquei em caixas. Tô fazendo engenharia, sou de exatas, então eu achei que eu tinha que fazer só as coisas de exatas. E nós somos seres interdisciplinares, muitos saberes. E eu, particularmente, sempre amei escrever, sempre amei fazer coisas que as pessoas chamavam de humanas. Na verdade, sempre carreguei um estereótipo até no físico, que as pessoas diziam assim: Ana, você faz engenharia mesmo? Não tem nada a ver, galera. Mas eu tentei me encaixar nessa caixa, tá? Isso foi totalmente prejudicial à minha saúde emocional e psicológica. E a questão também de que a gente entra na universidade com um padrão de estudo, de notas, e às vezes você vai lá, estuda para uma prova e valendo nessa, você tira 2, 1 ponto. E isso machucou muito minha autoestima porque, né, eu deixei que machucasse também. Então esses dois fenômenos me fizeram aproximar da depressão. E aí, como uma espécie de fuga, eu fui fazer intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras, né? Eu vi os colegas indo, vi aquilo como uma possibilidade de sair desse meio. E lá eu descobri um novo mundo, descobri que existia esse negócio de coach, descobri que existia autoconhecimento e descobri que dava para colocar todas as gavetas juntas e voltar a ser eu e desenvolver o que eu acredito, né? Que é a engenharia além dos cálculos. Foi uma teoria que nasceu no meu coração. E aí, a partir disso, vivendo tudo aquilo, né, e vendo como o meu autoconhecimento foi essencial, como eu comecei a entender que, poxa, a engenharia não é só essa caixinha, tem muito mais. Eu falei, vou começar a falar disso para as pessoas, eu quero levar essa engenharia além dos cálculos para as pessoas. E aí, atrelei ao meu hobby, minha paixão de escrita, né? Então começou o Que Aprendi na Engenharia. Comecei a escrever porque eu queria ser para a internet, né, para as pessoas, a pessoa que um dia eu procurei e não encontrei. Porque é verdade, galera, quando eu passei por tudo isso, eu ia pro Google e eu não achava nada. Então, foi essa a minha vontade. E aí, uma coisa que eu achava que era só minha, eu descobri que era na Poli-UFBA, que era na Bahia, que era no Brasil, né? Então, ganhamos essa dimensão toda exatamente por isso. Porque a falta que eu sentia não era só minha. E hoje, estando na indústria, confirmo mais uma vez, a engenharia vai muito além dos cálculos. Então valorize o que você vê na sala de aula, valorize o que você está aprendendo ali, mas vá além. Vá além nas suas habilidades, nas suas experiências, nas suas conexões. Não se coloque em caixinhas, não se coloque em estereótipos, se permita. Então o Que Aprendi na Engenharia nasceu exatamente disso, da importância da gente ser muito saber, da gente valorizar o que nós somos como seres humanos, que é o que acredito que é o nosso diferencial, aonde a gente for. Então, Que Aprendi na Engenharia tá aí, começou com blog, virou livro, e hoje a gente é um negócio de educação que realmente prepara engenheiros e futuros engenheiros para os reais desafios do mercado. E essa preparação acontece porque a gente fala de hard skills, mas a gente também fala das soft skills, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de experiências, a gente te conecta com profissionais experientes. Então, é um movimento realmente que promove experiências completas para a carreira do engenheiro. Como foi o seu intercâmbio na Universidade de Swansea? Você sentiu algum preconceito enquanto estudante de engenharia com relação a gênero e ou etnia no Reino Unido? Então, como foi meu intercâmbio na Universidade de Swansea e se eu sofri algum
preconceito contra estudante de engenharia com relação a gênero ou etnia no Reino Unido. Para quem não conhece, Swansea é uma cidade do país de Gales, né? Eu fui no edital do Ciências e Fronteiras da viagem de janeiro, então não tinha tantas opções, e também até com a nota que eu tirei no teste. Swansea foi uma universidade que me chamou muita atenção, até porque tinha um tour no site e tal. Mas eu nunca me imaginei morando no Reino Unido, ou principalmente no país de Gales, né? Mas galera, foi uma surpresa assim incrível, um ambiente super acolhedor, um país lindo pelas pessoas, pela generosidade, pela gentileza. Sou apaixonada por eles, pela humildade que tem ali. E Swansea foi incrível porque lá realmente eu vi diferenças na forma como é feita a universidade, tá? A gente tem aulas lá de 1 hora, o seu tempo de estudo em casa considera, né, dentro da carga horária do curso. Eu me senti muito mais livre de poder fazer minhas coisas, mas também de poder ser eu. É um suporte muito bom. E eu vi lá o que fomentou, o que aprendi na engenharia, né? Poxa, eu tinha apoio de psicólogos, eu tinha apoio de coaches. Porque, assim, quando eu pensei no que aprendi na engenharia, na verdade, minha ideia inicial era trazer psicólogos e coaches para dentro da Politécnica da UFBA. E aí, acabei me envolvendo com outro projeto aqui no Brasil, chamado Alavanca. E aí, nasceu o que aprendi na engenharia a partir da escrita, né? Um texto que eu fiz, teve uma repercussão nacional, e enfim. E toda aquilo que eu falo, né? De que, pô, acabei sendo para pessoa que um dia eu procurei e não encontrei na internet. Então, Swansea foi um marco na minha carreira, não só por estar lá e poder morar com pessoas de outros países, né? Eu morei com pessoas da Bulgária, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil também. Mas não só por isso, né? Pelas aventuras vividas ali, mas por ver um ambiente educacional que tinha conexão com o que eu acreditava. De que, tipo assim, isso aqui importa, mas tua vida também importa. E quanto a isso de preconceito, não, pelo contrário, né? Eles gostavam muito lá dos brasileiros. E foi um momento muito, muito generoso e marcante na minha vida. Como é ser uma grande líder em um ambiente com tantos homens como a indústria? E como que foi essa sua trajetória? Sobre como é ser líder em um ambiente com tantos homens como a indústria, como é que foi essa trajetória? Curioso porque, assim, hoje eu tenho 26 anos, mas quando eu comecei minha carreira como engenheira dessa área que eu trabalho, eu tinha 23 anos. Seria a primeira liderança feminina do grupo, um grupo totalmente masculino, mais de 50 operadores, todos homens, que nunca tinham tido contato com a liderança feminina. E foi um presente ter recebido essa função, na área que eu recebi, com as pessoas que eu recebi, porque, em resumo, eu entendi que não é sobre gênero, não é sobre ser homem ou ser mulher, é sobre ter garra, é sobre o que você faz ali e ter humildade de ouvir a todos e de incluir, de entender que, poxa, apesar de serem todos homens, também são todos diferentes gerações, como é que isso entende, enxergar a diversidade daquilo ali e mostrar o quanto a gente se complementa. Eu entendi que não é sobre idade, liderança não demanda senioridade, foi o que eu aprendi com o meu diretor de RH. E é isso. Acho que o que acontece? O desafio veio, poderia ter medo por ser a primeira liderança feminina, poderia ter receio de como é que seria ser, enfim, é uma série de questionamentos que podem partir da sua cabeça. O ponto é que eu não foquei neles. Eu foquei no que eu podia fazer e na entrega que eu queria dar. E aconteceu. Então, assim, eu sempre falo algo. As barreiras que nossa sociedade impõe, elas já estão aí. Não precisa ter mais na nossa mente. Então, acho que esse foi o meu diferencial. Foi colocar pensamentos e uma mentalidade muito mais alavancadora. E deu certo. Então, não foca nas barreiras. Foca no que você é e no que você pode e vai entregar. O que você diria para as meninas que têm interesse em engenharia, mas estão preocupadas com a dificuldade que podem encontrar quanto à não equidade de gênero e ou etnia? Então, o que eu diria para meninas que têm interesse em engenharia, mas estão preocupadas com a dificuldade da não equidade de gênero, etnia? Eu sou mulher, eu sou preta e eu aprendi algo. Nossa sociedade, ela é preconceituosa, ela é racista, ela vai impor barreiras, sim. Só que isso tá na caixinha que a gente não controla, tá? A gente não tem como controlar o que o outro vai achar, o que o outro vai impor.
Agora, tem uma caixinha que a gente controla e a gente influencia, que é o que a gente acredita, é a nossa autoimagem, é o que a gente acredita que a gente pode entregar ao mundo, tudo mais. Então assim, sempre tive muito orgulho pela minha etnia, pelo meu gênero, e carreguei isso como força, não como limitador, não como sou mulher, será que posso fazer? Sou isso. Não, nunca fiz esses questionamentos. Sempre me reconheci como ser humano capaz de dar o meu melhor, de fazer o que fosse possível para entregar o melhor para o mundo. Então assim, as barreiras lá fora, elas vão existir. A dica que eu te dou é, a sua mente não pode ser barreira. Tua mentalidade, o teu mindset não pode ser barreira. Então você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você vai fazer acontecer, independente dessas barreiras. Não foca nelas. Olha para o que tá dentro aqui e vai. Se tu coloca a tua energia no que tá fora, é desgastante porque você não controla. Mas se tu coloca energia no que tá aqui dentro, é alavancador, porque você controla e você pode ir além. Então assim, o que tá lá fora vai existir, mas você pode fazer uma grande diferença. Faça! No livro Que Aprendi na Engenharia, você afirma que o engenheiro precisa saber lidar com números, mas também com pessoas e emoções. Você poderia contar um pouco mais sobre como essas suas experiências influenciaram nesse pensamento? Então, no livro, né, Que Aprendi na Engenharia, eu falo que a engenharia vai além dos cálculos, que a gente precisa saber lidar com números, mas também com pessoas e emoções. Como é que eu tomei essa decepção, principalmente pelo processo que eu passei na universidade. No momento que eu mais precisei, porque eu era uma pessoa fria e distante do que acontecia. Eu era alheia ao que acontecia com os outros. E quando eu passei por uma situação que eu passei, né, de me aproximar da depressão e tal, e as pessoas me tratando assim, eu comecei a repensar essa minha forma de lidar com o mundo, com as pessoas. E aí entrou em jogo, você começa a viver experiências como uma empresa júnior, o próprio intercâmbio, e você começa a entender que, cara, não é só sobre números, né? E até o que eu passei, não é só sobre números. Naquele momento eu queria conversar com alguém, eu precisava de que alguém me ouvisse e tal. A forma como os professores lidaram também com aquilo, era muito sobre a nota, mas por que o aluno está alcançando a nota? O que é que está acontecendo, né? Não havia isso. Então eu comecei a entender isso aí, que a engenharia ia além dos cálculos, e comecei a ver, principalmente no estágio, que eu também estagiei na empresa que eu trabalho, que, poxa, quando eu me relacionava com o operador, eu usava conhecimento de PNL. Quando eu fazia meus relatórios, sempre chamava atenção, porque eu usava, naquela época, em 2015, eu já usava o Canva, porque eu tinha aprendido isso nas experiências que eu passei. Galera, eu tenho um histórico, assim, de participar de negócio social que levava práticas de coach, programação neurolinguística para jovens de baixa renda. Eu fui blogger de startup para aplicativos para eventos, porque eu realmente, eu me desfazia desses rótulos, né? Eu não acredito que nós somos engenheiros. Não, eu acredito que nós estamos. O que nós somos é o que a gente é, Ana, João e por aí vai. Então, eu comecei a perceber isso, que, poxa, o que me diferenciava no meu dia a dia no estágio não era só o que eu levava de técnico, mas minha forma de me relacionar com o operador, minha forma de entregar um documento, de comunicar algo. Então é isso. E hoje, se eu já tinha certeza disso, hoje atuando como engenheira, é absoluta certeza. É absoluta certeza. Então vai lá, valoriza o que tu tá vendo na sala de aula, mas não fica só ali. A engenharia vai muito além dos cálculos do que tá ali. O que te levou a estudar a fundo neurolinguística? E esse conhecimento te ajuda em seu papel de liderança? Tá, então o que é que me levou a estudar programação neurolinguística e se esse conhecimento me ajuda hoje como líder? Eu sempre tive curiosidade de ler a mente das pessoas. Meu seriado predileto é The Mentalist. Mas não foi por isso, não. Quando eu voltei do intercâmbio, eu comecei a fazer parte de um negócio chamado Alavanca. A gente levava práticas de coach e programação neurolinguística para jovens de baixa renda. E eu amei conhecer a PNL. Então lá em 2015 já fiz um practitioner e continuei os estudos. Em 2017, quando eu me formei, fiz MBA na área. E depois, em seguida, fiz outro practitioner com um nome de referência no mercado aqui em Salvador. O que é que eu posso te dizer? A programação neurolinguística é uma ciência que nos ensina sobre a excelência humana. Então, quando eu me reconheço líder, e até como ser humano, a gente cresce junto, né? Quando você começa a entender que, poxa, cada pessoa tem uma história de vida diferente, isso leva a filtros diferentes. A linguagem que a gente usa, a linguística que a gente usa tem um impacto diferente com cada um. Como programar a nossa parte neural aqui, né, e neurolinguística para que a gente alcance resultados e cresça. Então, botar uma aplicação para o que eu faço hoje, lidando aí com mais de 50 pessoas
imagina entender disso, pra mim eu reconheço como um diferencial e usando de forma muito ética, obviamente. É algo que eu valorizo. Houve alguma discrepância na quantidade de mulheres e homens na empresa júnior que você fez parte? E dentro dela havia espaço para discussões sobre gênero e etnia? Você já sofreu algum preconceito lá? Sobre o fato de haver discrepância na quantidade de mulheres e homens na empresa júnior, que eu fiz parte, e se eu via espaço sobre questões de gênero e etnia, se eu sofri preconceito da EJ, não, pelo contrário. A EJ era bem equilibrada, inclusive, quanto diretora, eu e mais 2 pessoas, né, 2 mulheres com 2 homens, então eram 3 mulheres e 2 homens, inclusive uma das mulheres era diretora-presidente, e nunca sofri nada lá dentro. Agora, assim, a gente não tinha essas pautas, né, o que eu acho muito bacana hoje, isso foi lá em 2013, não existiam essas pautas lá, mas também não havia nenhum tipo de discriminação, isso era muito tranquilo, a gente tinha gerências, então, homens, mulheres, cargos de diretoria, sem isso, né, de homem, mulher e tal. E até mesmo a questão de etnias, que hoje eu tenho uma crítica ao processo seletivos do mercado de trabalho, né, pelos critérios, mas lá a gente não tinha esses critérios de inglês e tal, então era simplesmente experiências, a vida sabe ser você. Então isso também eu achava algo muito positivo, inclusive nos tornava tão diversos e inclusivos. O que é o programa Alavanca e de que forma que ele contribuiu para sua carreira? E sobre o programa Alavanca, de que forma ele contribuiu em sua carreira, eu sou eternamente grata à Alavanca, né? Eu comecei lá, quando eu estava lá no intercâmbio, eu já tinha rascunhado a ideia do que aprendi na engenharia, mas na verdade seria uma integração de núcleos de coach e psicólogos na Politécnica. Quando eu estava lá no intercâmbio, eu assisti um vídeo da TV UFBA falando sobre os negócios, as atividades extracurriculares, e aí passou um rapaz falando do negócio chamado Alavanca Educacional, que eles iam, Alavanca Universitário, que eles iam levar coach e programação linguística para os jovens, para que eles reconhecessem o propósito, né? Em 2015 ninguém falava de propósito, 2014, perdão, e reconhecesse o propósito e a gente diminuísse a evasão. Então eu entrei em contato, porque eu queria, na verdade, que eles me ajudassem a implantar esse núcleo que eu pensei. E aí da conversa eles acabaram me chamando para fazer parte do negócio. Comecei como blogger, né? E cuidando assim da parte do digital. E o que eu aprendi ali? Tem que ter um sentido. É legal você conhecer essas ferramentas, coach, programação neurolinguística, é legal e é essencial que você seja você. Então, a Alavanca me ajudou a me reencontrar comigo mesmo. E isso trouxe muito significado para o que eu faço hoje e inclusive até porque eu terminei minha graduação. Enfim, é uma história muito longa mas assim, hoje não existe mais, ficaram os legados aí e a saudade, porque foi um projeto que realmente revolucionou vidas. É isso aí, galera. Gratidão, espero vocês lá no Que Aprendi na Engenharia. Tamo junto!